Olá, alunos e alunas, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Isabel e vamos hoje fazer uma viagem fantástica com um conjunto de conhecimentos que eu preparei aí para apresentar para vocês. Mas nós vamos começar dando alguns avisos. Vocês não podem esquecer a questão aí de assistir a nossa aula pela TV. Acredito que muitos de vocês estão vendo aí, mas é importante também saber que a gente pode ver assistir a aula através do aplicativo. E esse aplicativo vai dar direito a vocês assistir a nossa aula ao vivo e poder interagir conosco, né? Mas para isso vocês precisam da matrícula, o número da matrícula, a data de nascimento de vocês e a questão aí do QR Code, né? Que Cleiton vai colocar para a gente e vocês vão apontar aí o celular e vão poder, né, baixar e participar, não é, da nossa aula neste momento ao vivo, fazendo perguntas, dizendo o nome da escola de vocês, respondendo questionamento. Vejam que legal. Mas é importante também saber que essa aula depois vai ficar aí, olha, num repositório lá no YouTube, onde vocês vão ter não só essa aula, como todas as nossas aulas de todas as matérias, gente. E lá vocês vão ter o domínio total, olha, vocês vão poder pausar, rever quantas vezes vocês quiserem. Acredito que isso é muito bom para rever uma aula onde você imagina que precisa rever, porque alguns conceitos foram trabalhados de uma forma, mas você precisa fixar melhor. Ou então, indica para os amigos que perderam, não é, a aula no momento da TV. Então, vai lá, mostra ao seu amigo como é que ele vai acessar lá no YouTube e assiste, né? E aproveita para você assistir também. Não esquece que lá no YouTube você tem o chat, onde vocês vão poder deixar recadinhos para a gente, responder questões, fazer perguntas, deixa lá uma dúvida que você tenha, que a gente vai ter o maior prazer de responder. E também, né, se vocês estão gostando, vão lá e dê um likezinho na nossa aula. Então, esses seriam esses primeiros avisos. Mas, para que a nossa aula, né, seja mais interativa e possa atingir o maior número de alunos, então nós contamos com a língua brasileira de sinais. E hoje, né, nós temos aqui a questão de Clisma, que está aí, olha, se esforçando, fazendo o seu melhor para que a nossa aula chegue até vocês e vocês possam participar ativamente. Mas tem muito aviso nas nossas aulas, né? E aí nós estamos falando a respeito do setembro. Setembro é o mês de. Então nós preparamos aí para vocês, né, 3 temas para a gente discutir durante todo o mês de setembro: o combate ao suicídio, a prevenção ao câncer de intestino e incentivo à doação de órgãos e a valorização dos surdos e da língua de sinais. Então vejam que esse mês nós vamos ter muita coisa para discutir. Mas, Isabel, qual é o objetivo de discutir? O nosso objetivo é que vocês, além de ficarem sabendo de tudo que a gente está discutindo aqui e apresentando no que diz respeito à saúde, o bem viver, o bem-estar, vocês também vão poder conversar e passar isso no grupo de família, não é? Na reunião lá com os amigos, lá na escola, dizer que a gente está sempre apresentando isso. E para a gente falar a respeito do setembro, é o mês de combate ao suicídio, eu vou convidar a professora Cláudia, que vai estar, não é, falando com vocês a respeito disso e dando as boas-vindas lá no chat junto com vocês. Não é isso, Cláudia? É isso, professora. Já estou aqui no chat esperando aqui a participação dos nossos alunos, dar as boas-vindas a vocês e dizer que realmente esse mês de prevenção ao suicídio é muito importante. Ele foi criado desde 2014 pela Associação Brasileira de Psiquiatria, em parceria com o Conselho Federal de Medicina, e temos como tema "A vida é a melhor escolha" deste ano. Cada ano tem um tema. Então, isso aí é um mês realmente de conscientização para que nós possamos dar aquele apoio melhor às pessoas que estão sofrendo, pessoas que fazem publicações que estão em depressão, então que elas têm que procurar o profissional, não é? Em 2019, segundo a Organização Mundial de Saúde, ocorreu no mundo todo 700 mil suicídios, professora. E aí, segundo a Organização Mundial de Saúde, está morrendo mais pessoas com suicídio do que com HIV, do que com câncer, do que com outras doenças aí. Então, é o nosso grande alerta e atinge mais aqui no Brasil de 15 a 29 anos. Então, vamos dar esse apoio a essas pessoas que estão perto de nós. Nós sabemos que tem várias coisas por trás que desenvolvem realmente essa vontade de esquecer da vida, não é?
E o dia 10 realmente é um dia que é realmente oficial do Dia Mundial de Combate ao Suicídio, professora. Pois é, professora Cláudia, vejam quantas informações, pessoal, né? Então vamos tirar essa estatística, né, do nosso país e lembrar que todos precisam ser ouvidos. Preste atenção no seu irmão, no seu amigo lá na escola, nos seus pais também, nos adultos também, né? Se está mudando de comportamento, de humor, e vamos ficar mais atento a isso, vamos chegar perto, né? Durante esse mês nós ainda vamos conversar a respeito desse tema, mas nós vamos agora conversar a respeito do tema que eu preparei para vocês em relação à nossa aula de hoje. E aí vou fazer primeiro uma conversa com vocês. Vejam o que eu estou trazendo para vocês, né? Vamos falar sobre informação e comunicação na era das conexões. Nós estamos diante, né, de uma era de conexão, uma era de comunicação e informação. A informação está lá e nós chegamos, né, e fazemos parte desse núcleo de comunicação. Ouvimos, repassamos, publicamos, né? A gente está sempre repassando aquilo que a gente está ouvindo. Mas, em relação a isso, existem alguns cuidados, né? Estamos diante aí de equipamentos, muitos já receberam, outros ainda estão recebendo esse material. Então, os tablets aí, então é muito importante a gente ver, né, que essa comunicação ela está cada vez mais chegando a todos e a todas, né? Inclusive vocês, alunos. Mas, para a gente conversar sobre isso, sobre conexão, comunicação e informação, nós nos deparamos também com os fake news, ou seja, aquelas informações que alguém colocou lá sem nenhum cuidado, sem nenhum critério, não é? Vamos dizer assim, propagando algo que não é verdade. Mas, quando a gente está na internet, como a gente vai saber? Não é? E aqui eu trago para vocês que nós, professores, estamos sempre dizendo isto. Esse site, né? Esse site sempre apresenta dados seguros. Então, isso sou eu que estou colocando e muitos adultos, muitos professores. Mas aí, eu estou trazendo uma perguntinha como se fosse vocês. Como saber se o site é seguro? Então, aqui, como é que vocês vão saber que o site é seguro? Então, existe aí uma infinidade de dicas que vocês vão poder, né? Vamos dizer assim, não é seguir, mas pelo menos ficar atentos a alguns cuidados, né? Que tipo de site é esse? Vamos ver em mais de um se aquela notícia se repete antes da gente propagar. Então, não qualquer tipo de notícia. E aí, eu estou trazendo aqui uma sugestão. E essa sugestão, né, que tal conferir as dicas da professora Camille Borba, nossa professora de língua portuguesa aqui da Escola Municipal para Aulas Digitais. E através aí desse QR Code, se vocês apontarem esse QR Code, vocês vão assistir uma aula da professora Camille Borba e ela vai estar falando a respeito de fake news e também apresentando algumas dicas de como vocês poderão aí investigar se realmente aquela informação é segura. Além de uma aula maravilhosa, ela faz dentro da aula um tutorial e ela apresenta passo a passo como vocês, diante de uma notícia, né, qualquer pesquisa que vocês venham fazer na internet, como vocês investigarem, né, serem verdadeiros detetives para ver se essa informação ela é verdadeira ou não. Então, aí vai a minha dica e apontem aí o celular de vocês, colhendo aí esse QR Code e depois assistindo essa aula da professora Camille. Então, quem não pegou agora, não tem problema. Depois essa aula vai ficar, né, no YouTube, como eu falei, e vocês vão poder rever a aula e dar aí um cliquezinho e assistir a aula da professora Camille, que está bem interessante sobre fake news. Ela explica o que é fake news e explica também os problemas que as informações erradas podem gerar, ok? Mas vamos continuar. Diante das notícias em relação a fake news, nós sofremos bastante, né, com uma infinidade, e ainda estamos em relação a fake news. E eu estou trazendo uma que foi a Covid-19, porque apresentava muitos, e ainda a gente percebe algumas notícias que não são reais, não são verdadeiras. Então, aí, quem não ouviu, não é, alguma notícia, e o que é que a gente faz? A gente vai investigar, a gente vai ver mais de um site, a gente vai buscar sites seguros. E aí a gente vai ter algumas dicas de que sites são esses, né?
E o que é que eu tenho mais? Eu vou contar aqui um pouquinho uma historinha em relação aí ao coronavírus. E aí muita gente pensa que ele surgiu só em 2019. Mas desde, né, em 1937, foi a primeira vez que o coronavírus ele foi isolado. Então, foram isolados pela primeira vez em 1937. Em 1965, perceberam que a forma do vírus era uma forma de coroa. E aí vem também a questão do nome, a nomenclatura. E, infelizmente, foi em 31 de dezembro de 2019, lá na China, que começa os casos. E aí, né, a gente sabe que a dimensão que esse mal, né, ele trouxe para a gente e ainda está trazendo. Por que, professora, a senhora está dizendo que está trazendo? Porque ele está aí, olha, ainda presente no mundo inteiro. Conseguiu atingir todos os continentes. Vejam que interessante, né? A questão de um vírus, algo assim que a gente começa a perceber tão pequeno, tão minúsculo, e ficou tão fácil serem propagados. E aí, nas primeiras notícias, a gente viu que a questão aí de quem estava viajando era quem mais estava propagando, transmitindo, levando de um país para outro, de um estado para outro, a questão aí do vírus. Então, foi fácil perceber que as pessoas que estavam viajando, nesse momento, era quem mais estava propagando a doença. E aí vieram os diagnósticos, e os primeiros sintomas eram em relação às vias respiratórias. Então, seria aí o início. Mas, quando nós nos deparamos e começamos, né, a ouvir, aí já vinham as informações verdadeiras, né, que é uma doença infecciosa causada pelo novo coronavírus. E em 11 de março de 2020, foi caracterizada pela Organização Mundial de Saúde como uma pandemia. Então, aí a gente já começa a ver uma nomenclatura. Ele foi considerado uma pandemia em 2020. Vejam que em dezembro surgiu os primeiros casos lá na China, né, de 2019. E em março, esse vírus já foi considerado uma pandemia. E a gente vai conversar sobre isso. Vieram aí a questão de prevenção. Precisávamos lavar as mãos, precisávamos lavar tudo que estava entrando na nossa casa. Desde compras, desde as roupas, não é? Uma série de coisas. Era importante usar máscara, porque foi percebido que há transmissão através aí da questão das nossas salivas, e a gente poderia também se infectar através das nossas vias respiratórias, entrando aí pelo nosso nariz. Evitar aglomeração, começou a dizer que a gente não era para sair de casa, vejam quantas coisas. E quando era necessário, a gente tinha que ter o protocolo de distanciamento. E aí surge a vacina e vamos vacinar. E aí eu começo a dizer a vocês a importância da vacina, a importância aí das doses, né? Estamos vendo aí que a questão de doses são importantes, e é importante a gente saber que diante dessas doses, eu preciso saber como é que está a minha, e eu quero saber aí a de vocês. Vocês estão em dia? Pessoal da família de vocês, é hora da gente já voltar a conversar sobre isso, né? Como é que a gente consegue perceber que a vacina, ela realmente é algo eficaz, que está trazendo para a gente, né, uma tranquilidade em relação. Mas ainda precisamos, de, em alguns lugares, evitar aglomeração e o uso ainda da máscara. Lavar as mãos e lavar os objetos que entram na nossa casa, eu acho que é algo que vai ficar, vai permanecer no nosso dia a dia. O que é que eu tenho agora? Né? A gente já começa a respirar um pouquinho mais leve e a dizer que, aos poucos, a gente está voltando a uma vida normal. E aí eu trago para vocês, graças à vacina e todos os outros protocolos que nós viemos fazendo. Não é isso? Então, aí, tchau, tchau, Covid, não é? Em relação a não só o nosso país, mas em relação ao mundo. E aí, as vacinas, que eu volto a dizer, é hora de dar uma olhadinha, não só você, como a família inteira, se os mais velhos já começaram, já estão tomando a 4ª dose, se já tomaram, como é que faz, onde é que... Vai lá no postinho de saúde, pega essas orientações para que todo mundo possa estar realmente protegido no que diz respeito à Covid-19, ok? E aí, gente, foi falado aí uma palavra, né? E eu trago o questionamento para vocês. Por que, quando se fala em coronavírus, vem logo o termo pandemia? O que é que vocês acham? Lá na hora que eu estava apresentando, eu coloquei, né, que em 2020
aí já foi considerada, em março de 2020, uma pandemia, onde em 2019, dezembro de 2019, surgiu o primeiro caso, e em março, vejam, poucos meses, já era considerada uma pandemia. Vocês sabem o que é pandemia? Já arriscam. Eu acho que ouviram tanto que eu acho que muitos de vocês estão dando uma boa resposta. Mas eu trouxe para vocês. Olha, quando é que uma doença é considerada pandemia? Quando ela atinge grandes proporções, podendo se espalhar por um ou por mais continentes em todo o mundo. Então, a gente está colocando aí um caso muito grave a nível mundial. Vejam que o termo aí, pandemia, ele vem bem representar a questão aí desse mal que nos atingiu e que ainda está presente. E a gente precisa ainda de ter alguns cuidados em relação aí ao coronavírus, no que diz respeito a todo o protocolo, né? Já começamos vamos dizer assim, ficar um pouco mais tranquilo, mas não é essa tranquilidade total não, viu, pessoal? Continuando. A gente está falando aí de doença, né? E aí, quando a gente fala de doença, o que é doença? Né? O que vocês acham que é doença? E aí eu trago algumas representações para a gente ver. É uma dor no ombro, é a dor de barriga, é a dor no braço, é a dor na perna, né? No joelho, a dor nas costas. Então, é alguém que está tossindo aí. Então, vamos conversar a respeito da questão aí de saúde. Vamos dizer o que é saúde para a gente entender o que é doença. A Organização Mundial de Saúde, na sigla aí OMS, diz que saúde é muito além da ausência de doenças. É preciso considerar o bem-estar físico, mental e social. Veja, a gente pensava só que saúde era não estar doente. Mas aí a gente vê que esse conceito, em relação aí à Organização Mundial de Saúde, diz que não. Que para a pessoa estar considerada com saúde, não é? Como a gente diz numa linguagem popular, gozar de boa saúde, você tem que estar sentindo bem fisicamente, mentalmente e socialmente. E aí, Isabel, por que essa palavra pandemia, né, para representar aí a questão de doenças? A questão aí, gente, que a gente vai estudar agora é a epidemiologia, que vai ser dividido em 3 tipos: a endemia, a epidemia e a pandemia. Nós já vimos o que é pandemia. Será que vocês já ouviram esse termo endemia? E epidemia? É o conceito que a gente vai estudar agora. Vamos lá? Então, vamos para o primeiro conceito. Para o primeiro conceito, a endemia. E eu trago, antes do conceito, a questão de exemplos. Malária e febre amarela, na região norte, é considerado uma endemia. Por quê? Porque ocorre em um espaço limitado, é lá na região norte só. Então, a endemia ela acontece, né, em uma determinada região. Diz até que esse mal aí é típico desse local. Vejam que interessante. E o que é que nós temos mais? Nós temos aqui a epidemia. É um outro conceito. Vamos ler comigo? Ocorre, né, um aumento no número de casos de uma doença em diversas regiões, estados ou cidades, porém sem atingir níveis globais. Então, a epidemia é um pouco mais que a endemia, que não atinge só uma região, ela pode atingir, né, diversas regiões, alguns estados, cidades, porém não atinge a nível global. Um exemplo aí bem interessante são aquelas que são sazonais. Elas acontecem no período do ano, né? Exemplo, a questão aí da dengue. Então, em uma época do ano. A questão de outras doenças que a gente vai ver que apresentam um determinado período. E aí, nós estamos diante de 2 conceitos, né? E é preciso a gente saber o conceito, mas é preciso também a gente buscar exemplo para a gente poder entender. E aí a gente vem agora para a questão da pandemia, aquele que nós já tínhamos visto antes. Então, na pandemia, atinge grandes proporções, podendo se espalhar por um ou mais continentes em todo o mundo. Então, vejam, eu tenho 3 conceitos, né, que faz parte da nossa aula de hoje, que além de saber diferenciar um do outro, eu gostaria que vocês fossem em busca de investigar exemplos. Né? Esses exemplos eles vão aparecer aí, olha, em uma pesquisa
que como a gente está falando aí em pesquisa, é interessante a gente ver que a pesquisa ser segura. A pesquisa vai ter que representar aquilo realmente que a gente percebe, né, que vem de uma investigação e que vem de uma postagem de pessoas que estão compromissadas com a responsabilidade de bem informar. Então, aqui, nós vimos a questão da endemia, né, que eu trouxe aí exemplo para vocês com a malária e a febre amarela, típico da região norte, né, porque aí é um espaço. A epidemia, que não é só uma região, ele vai em busca de mais, né, pode atingir outras regiões, a questão de estados e cidades, porém não atinge a nível global. E já a pandemia atinge grandes proporções, podendo espalhar aí em vários outros relacionados aí à questão da Covid, que a gente viu, né, que todos os continentes existiram casos, né, alguns já estão bem mais avançados do que nós, porque foram atingidos antes e aí procuraram logo a prevenção. Mas tudo isso, pessoal, que a gente está falando de saúde e doença, existem órgãos especializados para falar nisso. E aí eu estou trazendo 2 órgãos, a ONU e a OMS, que seria a Organização Mundial de Saúde. Aí o que eu tenho? A ONU ela trabalha na prevenção e no tratamento de doenças, além de melhorar a qualidade do ar, da água e da comida. Então, existe aí um conjunto, né, de pessoas e um conjunto de países envolvidos para dar qualidade, né, e essa qualidade é a qualidade de vida no que diz respeito ao ar, à água e à comida. Já a Organização Mundial de Saúde, a nível internacional, trata aí da saúde pública, né? E essa saúde pública, ela é coordenada pela essa Organização Mundial de Saúde, a OMS, e ela hoje é composta atualmente de 194 países. Então, a gente já percebe que existem países que estão de fora, infelizmente. Nós estamos aí. O Brasil está presente e nós precisamos colaborar. E o que é que tem mais, professora? Aí a gente vai falar de saúde pública. Então, a questão de se cuidar em relação à saúde, à minha saúde, eu também estou cuidando de quem está em nossa volta. Na hora que eu me vacinei, eu também ajudei a formar, a blindar quem estava em volta de mim. Aqueles resistentes que ainda não tomaram a vacina. Nós que estamos vacinados, nós estamos protegendo. Nós estamos fazendo uma verdadeira, vamos dizer assim, um grande guarda-sol protegendo eles. Mas a saúde pública vai muito mais além da questão de doença. Ó. É um conjunto de medidas que garante o bem-estar físico, mental e social da população. Então, a saúde pública que nós exigimos a nível nacional, a nível estadual e a nível municipal, a gente quer essa garantia do bem-estar físico, do bem-estar mental, do bem-estar social. Então, existe aí a questão dos postinhos de saúde, existe a questão das praças e dos programas que vão estar aí à frente para trazer melhor qualidade de vida para as pessoas, né? Então, alguns de vocês vão dizer, professora, perto da minha casa tem a academia da cidade. Que legal. A academia da cidade, veja, está dentro desse conjunto aí, cuidando das pessoas em relação aí à saúde pública. E o que é que eu tenho mais? Eu venho a questão do SUS, né? E eu, quando falo do SUS, eu me emociono, porque nós temos orgulho do nosso SUS. Por quê? É o Sistema Único de Saúde, né, que vai além do tratamento médico hospitalar. Muita gente pensa que o SUS cuida apenas da questão da saúde lá nos hospitais. O SUS compreende a saúde como algo muito maior que a inexistência de doença. Por isso que desempenham ações integradas para promover o bem-estar social. Então, o SUS ele se responsabiliza por um conjunto de ações, e essas ações são importantes. Desde o cuidado com a água, fiscaliza a alimentação, vai nos supermercados, vai no restaurante e vai fiscalizar a questão aí do cuidado com o povo. Eu vou chamar a professora Cláudia, que ela vai, né, fazer as considerações finais e despedir, e eu volto com a atividade aqui para vocês. É isso aí, professora Isabel, uma aula maravilhosa, né? Essa distinção aí entre pandemia, endemia, epidemia, não é? Então, bem interessante para nossos alunos. Eu tenho certeza que eles entenderam direitinho. Então, estou aqui me despedindo e espero que vocês façam a atividade da professora. Tchau, tchau, pessoal.
Pois é, professora Cláudia, a hora mesmo da atividade. Mas antes da atividade, eu vou dar uma dica aqui, olha. A questão da endemia, né, que eu coloquei para vocês, ela é pontual. A questão da epidemia e da pandemia, porque a nossa tarefa é essa aí, olha. Pesquisar e anotar exemplos de endemia, epidemia e pandemia. É uma sugestão de atividade. Se vocês assistirem a aula da professora Camila Borba, como eu indiquei aqui, vocês vão ver dicas de como pesquisar de forma segura. Então, por hoje é só. Nós já estamos nos despedindo. Aguardo vocês na próxima aula. Tchau, tchau, pessoal.